Nós vamos ler do versículo 32 ao 42. E através dessa passagem, tenho certeza que Deus, Ele tem algo muito especial para falar com todos nós. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, no versículo de número 32, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, amados. Essa é uma das passagens mais difíceis na vida do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Diz assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não entres em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. E voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém? Hoje nós vamos entrar na intimidade do homem Jesus. Você crê que Deus vai falar com você? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor meu Deus, nós estamos aqui nessa noite por tua causa, Pai. O nosso intuito de estar aqui é te glorificar, te exaltar e te bendizer. Mas, meu Deus, se o Senhor nessa noite não falar aos nossos corações, a nossa vinda até aqui terá sido em vão. Por isso, meu Deus, eu te peço que no nome de Jesus, que cada vida aqui presente, que em cada pessoa que está aqui, o Senhor venha falar de uma maneira especial, de uma maneira diferente. Mas, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, nos faça voltar no tempo, nos transporte, meu Pai, para o Getsêmani, para que nós venhamos, meu Pai querido, não somente ouvir, mas também enxergar tudo que o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, teu Filho, ele passou. Então, meu Deus, fique à vontade para nessa noite falar do teu jeito, da tua maneira as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar e preste bastante atenção. Jesus, a palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus, ele é
idêntico. Ele, o Pai e o Espírito são a mesma coisa. Eles são similares nas suas ações e nas suas atitudes, inclusive no seu poder. Mas, amados, aqui na terra, Jesus, ele é 100% homem. Ele é 100% sujeito a dores, sujeito a dificuldades, sujeito à fome, à sede, igual um ser humano comum. E a única diferença que há entre Jesus e nós que somos humanos é que Jesus, ele sendo humano, ele não pecou. Ele não experimentou o pecado. O temor dele era tão grande que ele vai ser fiel até o fim, lutar até o fim, e ele vai conseguir passar essa vida inteira dele aqui na terra sem cometer um pecado sequer. Mas, amados, ele sabe que naquele momento a hora dele está chegando, a hora dele passar por uma grande tribulação, a maior que ele passou. As perseguições, elas não se comparam com o que Jesus ele vai ter que passar agora. E por isso que nesse relato aqui, Jesus, ele na sua intimidade, ele está gemendo, porque a hora dele se aproxima, e ele, por causa desse sentimento de agonia, de tristeza, misturado com uma grande decepção, diz a palavra do Senhor que Jesus, ele vai levar os seus discípulos mais próximos, querendo ter um apoio nesse momento difícil. Ele vai pegar os 12 discípulos que trabalharam com ele durante esses 3 anos e meio e vai levá-los junto com ele nessa caminhada final, porque Jesus, ele está sofrendo terrivelmente. E, amados, eu vou te dar o contexto para você entender aqui o que está acontecendo. Jesus, pouco tempo antes, ele vai estar numa casa no centro de Jerusalém, ali na rua principal, e ele vai estar ali muito feliz, porque ele vai participar da sua última Páscoa com os seus discípulos. E a felicidade de Jesus é porque a partir daquele dia não vai ter mais nenhum animal morto. Ninguém vai precisar mais matar nem sacrificar nenhum animal em remissão pelos seus pecados, porque ali Jesus, ele vai instituir a Santa Ceia do Senhor, que teria que ser feita desde aquele dia até a volta dele. Não haveria mais matanças de animais. E Jesus, na comunhão com seus discípulos ali, ele vai fazer revelações terríveis. Porque dentro daquela casa, Jesus está dizendo, está chegando a minha hora. Está chegando a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos salteadores, dos pecadores. E ali, amados, Jesus, ele, por exemplo, vai fazer uma revelação bombástica, porque dentre os discípulos dele, ele vai dizer, um de vós vai me trair. E aí daquele que trai o Filho do Homem, era melhor nem ter nascido. E Jesus, ele vai ali pegar o pão, repartir entre os discípulos, eles vão ali instituir a Santa Ceia e vão sair daquela casa cantando uma canção. Diz a palavra que eles vão sair dali louvando a Deus, cantando cânticos ao Senhor, mas a cada passo que Jesus ele dava subindo o Monte das Oliveiras, a apreensão no seu coração ficava mais pesada, a dor era mais forte, porque Jesus está sofrendo até aquele momento calado, e ele está indo em direção ao cume do Monte das Oliveiras, e quando ele chega lá em cima, a dor ela fica insuportável. E aqui em Marcos capítulo 14, no versículo 32, diz a palavra do Senhor
que eles vão chegar em um determinado lugar. Diz aqui, então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Jesus ele vai chegar nesse lugar chamado Getsemane, que em hebraico quer dizer prensa de azeite. Porque ali no alto do Monte das Oliveiras, nesse lugar que Jesus ele gostava muito de orar à noite, de dia tinha uma outra atividade, que era as pessoas, os agricultores que recolhiam as azeitonas ali no Monte das Oliveiras, eles levavam ali para o cume do Monte das Oliveiras, onde estava o jardim do Getsemane, onde tinha essa prensa, e ali eles colocavam dentro dessa prensa a sua colheita, aonde eles conseguiam extrair o azeite que ia ser distribuído e vendido em Jerusalém de acordo com a sua finalidade. Só que é nesse lugar que Jesus ele gosta de orar tanto, ali no Getsemane, na prensa do azeite, que Jesus ele vai ser prensado e triturado, amados. Vai ser nesse lugar que ele orou tantas vezes que ele vai passar pelo momento de maior aflição. Ele vai ser ali esmagado literalmente. Só que Jesus, quando ele está chegando no Getsemane, ele tem ali 11 discípulos com ele. Só que ele vai dividir esses discípulos, esses 11, em dois grupos. O primeiro grupo, ele vai dividir com os discípulos que podiam andar com ele, mas ele também não podia falar nada com eles, porque não se vê na Bíblia nenhum relato, por exemplo, de Jesus, ele chamando Tomé à parte, num local à parte, e desabafando com Tomé, levando Tomé para ver coisas maravilhosas. O relato que se tem de Tomé é quando Jesus ele vê ele voltando, ele que o havia o negado, e ele vai dizer para ele, por causa que você está vendo, você crê, mas bem-aventurado aqueles que viram, creram sem ver, não é verdade? Então ele vai dividir e vai deixar ali para trás 8 discípulos, e depois ele vai andar com mais alguns. Quer ver aqui? Diz aqui no versículo de número 32, a parte B, diz assim, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Esses discípulos, Jesus ele sabe que podem andar com ele durante todo o ministério, mas ele não pode falar muitas coisas com eles. E diz aqui no versículo 33 que ele vai levar um segundo grupo. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Ele vai pegar esse segundo grupo, desses 3 discípulos que podiam andar com ele, mas ele não só podia andar com eles, mas ele podia também desabafar com eles, comentar coisas com eles. E amados, nós temos que aprender isso na nossa vida também. Por exemplo, na sua caminhada, você vai andar com muitas pessoas. Só que na tua vida você tem que dividir as pessoas em 2 grupos também. As pessoas que você pode andar com elas, mas você não pode contar a sua vida para elas. Você já percebeu que tem pessoa que você conta coisas, depois o bairro inteiro está sabendo? Depois as pessoas estão comentando acerca da sua vida. Não é que aquela pessoa ela é ruim, mas ela pode até andar do seu lado ou mais próxima a você, mas você não pode abrir o seu coração para essas pessoas. Mas também na tua vida vão ter pessoas que vão estar do teu lado para você desabafar, para você ter o seu fardo reduzido. E às vezes a gente vê as pessoas, elas não conseguem se abrir com outras pessoas. Diz aqui, que Jesus no versículo 33, ele vai levar Pedro, Tiago e João, e ele começou a ficar muito aflito e angustiado. E olha o que ele vai falar com eles. Olha o que Jesus ele vai dizer com esses 3 discípulos. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste.
numa tristeza mortal. Olha o que Jesus ele vai dizer para Pedro, Tiago e João. A minha alma está profundamente triste. É uma tristeza mortal que eu posso morrer de tanta tristeza. Olha o que Jesus ele vai dizer para esses discípulos. Porque, amados, Jesus, ele sente a necessidade de desabafar. Aí está você aqui na igreja, achando que é o super-homem, que é a super-mulher, que guarda tudo dentro de você, fica igual uma bomba a ponto de explodir a qualquer momento, fica guardando, e quando explode faz um escarcéu, uma destruição terrível na sua própria vida. Você precisa selecionar as pessoas da tua vida. E, amados, entenda uma coisa. O pastor da igreja, igual no meu caso, eu sou um servo de Deus. O que o pastor faz? Ele guia, ele instrui. Eu estou aqui para ajudar vocês, a minha esposa está aqui, a pastora, para ajudar vocês, os obreiros estão aí para ajudar vocês. Tem pessoas na igreja que vão ter essa condição de ajudar vocês. Só que se a pessoa ela não confia em quem Deus colocou na terra para guiá-la, ela está na igreja errada. Se a pessoa ela guarda para ela em tempo de explodir, Jesus ele sente a necessidade de desabafar. Ele vai dizer, a minha alma está profundamente triste. É uma tristeza mortal. Pedro, Tiago e João, escuta isso. Você precisa, meu irmão. Entenda, nós somos cristãos. Nós somos mortais também. Não é para você ficar guardando, não. Ah, pastor, porque tem muita gente que fica assim. Eu não gosto de incomodar, então vai sofrendo. Continue sofrendo. Se você acha que a tua dor não é igual ou necessária ser arrancada, continue sofrendo. Eu, por exemplo, eu não fico guardando sofrimento. Eu desabafo. Infelizmente, eu não tenho tantas pessoas que eu possa desabafar. Mas, todavia, eu sempre abro meu coração. Não fica guardando para você, não. Deus, ele colocou a igreja na terra para ser o socorro dele na tua vida. E se você crê nisso, essa tristeza, as amarguras, as angústias na tua vida serão arrancadas pela mão do Deus Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja Deus. Diga para quem está do teu lado, se precisar, conta comigo. Viu? Mas, amados, sempre, às vezes essa pessoa ela serve para andar com você. Mas às vezes ela serve para te ouvir também. Eu estou aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te ajudar. Amém, amados? Diz aqui, continuando, que Jesus, ele vai fazer uma oração, amados, muito profunda e muito intensa. Olha o que diz aqui, no versículo de número 35, depois que ele abre o coração para Pedro, Tiago e João, porque até para você interceder por alguém, você precisa, por exemplo, saber o que você vai orar. Intercede por mim. Por quê? Não, eu só pede para Deus. Não, amados, o mínimo de uma intercessão, você precisa saber o que você vai orar. Por isso que Jesus fala, eu estou triste, a minha alma está angustiada, profundamente triste. E aí, depois que ele disse para os discípulos, versículo 35 diz assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, afastasse dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres, amados. Jesus, ele vai colocar uma intensidade muito grande nessa oração, por causa que esse termo Abba, ele é um termo mais carinhoso para a palavra Pai. É como se ele estivesse chamando o Pai, Deus, na sua intimidade. Ele está invocando a sua comunhão com Deus, ele está colocando em xeque a sua comunhão com o Pai. Mas além dele colocar a intimidade dele com o Pai,
ele também coloca poder na oração, porque ele diz assim: Pai, todas as coisas te são possíveis. O Senhor pode fazer qualquer coisa. O Senhor pode mudar qualquer história. O Senhor tem poder, o Senhor tem a palavra que muda vidas. Ele, além de colocar a intimidade dele, ele coloca o poder de Deus. E Jesus, segundo a palavra no Evangelho de Lucas, ele ficou tão agonizado, amados, que diz a palavra do Senhor que Jesus, ele começou a soar gotas de sangue. De repente, dentro dos poros de Jesus começou a sair sangue. E a medicina, ela chama esse raro sintoma, essa situação raríssima de hemaditrose. É quando os vasos capilares, eles sofrem uma grande pressão, que eles se dilatam tanto a ponto de se romperem. E aí, quando a pessoa ela está suando, geralmente o sangue se mistura com o suor. É um efeito, é algo muito raro de acontecer. Mas Jesus, ele está passando por um momento muito difícil. Ele está na prensa. Da mesma maneira que a prensa, quando ela aperta a azeitona, sai o azeite, Jesus está saindo o precioso sangue dele ali. E ele falando com o Pai, ali orando. Amados, diz a palavra do Senhor que algo maravilhoso vai acontecer. Diz em Lucas 22 que Jesus, naquele momento, amados, para você ter uma ideia, tem pessoas que quando os vasos capilares se rompem e tem esse efeito da hemaditrose, elas morrem. Dificilmente uma pessoa que sofre dessa maneira, que passa por esse nível de estresse, consegue ficar viva. Mas Jesus, ele não pode morrer assim. Por isso diz a palavra do Senhor em Lucas 22, no versículo de número 43, diz a palavra do Senhor que enquanto Jesus está orando, agonizando, suando gotas de sangue, dizendo: Abba, Pai, diz a palavra do Senhor aqui no versículo 43, diz assim: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Na hora que Jesus está ali, suando gotas de sangue, os poros estão ali, todos sofrendo uma grande hemorragia. De repente aparece um anjo do céu. E amados, eu fico imaginando talvez que se fosse nós pensaríamos assim: é a boa resposta de Deus. Deus vai me livrar dessa hora, desse momento difícil. Só que no caso de Jesus, o anjo ele veio para fortalecê-lo, para confortá-lo e para que ele não morresse daquela forma ali, naquela tristeza profunda, naquela agonia. Ele não pode morrer daquele jeito, porque se ele morrer, o plano do Pai acabou. Então o anjo ele veio diante de Jesus, não foi para dizer para ele assim: Deus ouviu a tua oração. Não foi para entregar uma profecia ou profetada, igual muita gente costuma dizer: o anjo de Deus ele veio e disse que Deus ouviu a tua oração. Não vai acontecer, o livramento está aí. Não. O anjo do Senhor ele veio e falou: você vai ter que passar. É você mesmo que vai ter que passar. Você não pode desistir. Às vezes o anjo do Senhor, ele não traz aqui a resposta que nós queremos, mas ele vai nos dar força através da resposta de Deus para passar por aquilo que temos que passar. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então esse anjo ele veio trazer esse fortalecimento para Cristo. E diz a palavra do Senhor, amados, que o anjo vai confortar Jesus. Mas Jesus ele continua sofrendo. E aí você talvez pense assim: pastor, mas por que Jesus ele está sofrendo? Ele não tinha conhecimento do que ele ia passar? Porque por muitas vezes na Bíblia ele diz: eu vou morrer,
eu vou ser entregue na mão do salteado. Mas por que ele está sofrendo tanto assim, tanta pressão assim? Amados, uma coisa é você saber que tem que passar. Outra coisa é você passar. Quer um exemplo? A mulher grávida. O casal conversa e fala, vamos ter um filho? Vamos. Maravilha. Aí, Deus abençoou. A mulher está ali 9 meses ali, com a mão na barriga, felicidade, sabendo que 9 meses depois tem que ir para o hospital para passar pelo parto. Até o 9º mês é só vitória, é coraçãozinho na barriga, é fotinha de tudo quanto é jeito. Mas, meu irmão, quando chega na hora, quando começa a bendita da contração, as mulheres sabem, elas têm que entrar ali naquela sala de parto. Meu irmão, é uma aflição. Não sei se você já viu, até mesmo num filme, a cena de uma mulher ganhando uma criança. Você não vê a mulher assim, está nascendo. Ela pega na mão, se o esposo estiver do lado, os dedos quebram. E a enfermeira diz, calma, calma. E o médico fala, olha, não tem passagem ainda, vai, faz mais força. Você não vê, mas ela já sabia. Então por que na hora ela está sofrendo tanto assim? Uma coisa é você saber que tem que passar. Outra coisa é quando chega a hora. Por isso que Jesus, ele ali está sofrendo. Pastor, mas eu não estou entendendo. Por que Jesus, ele está sofrendo tanto? Porque nós temos na Bíblia relatos de pessoas que tiveram mortes terríveis. E até mesmo na história da igreja. Igual, por exemplo, o próprio Pedro, que está com Jesus ali no Getsemane. Segundo a história da igreja, Pedro, na sua morte, ele vai morrer crucificado também. Só que, amados, no momento da sua crucificação, segundo os historiadores, Pedro ele vai dizer, olha, eu não sou digno de ser crucificado como ele. Me crucifica de cabeça para baixo. Imagina só, ser crucificado já traz dor. Imagina de cabeça para baixo. Imagina só. E não mostra que Pedro ele sofreu tanto assim. A Bíblia ela conta que Tiago, que está no Getsemane com Jesus, a Bíblia ela vai contar lá em Atos que Tiago ele foi morto à espada, com crueldade. E sem contar, amados, muitos cristãos que foram decapitados, cerrados ao meio, que foram lançados na arena para ser comido pelos leões, hein? E eles suportaram tudo isso. Por que Jesus ele está sofrendo tanto assim, amados? Por que Jesus ele está sofrendo tanto? Pelo seguinte fato. Porque aquelas pessoas, Pedro, Tiago, os cristãos, os mártires, Estevão, todos eles estão morrendo em comunhão com Deus. E eles estão morrendo pela sua fé. E até mesmo o fardo que está sobre eles era um fardo leve. Porque ainda que eles tivessem algum tipo de culpa, eles estavam levando somente as suas próprias culpas. Só que Cristo, ele não vai levar sobre ele a culpa dele, ele não tinha. Mas ele vai, diz a palavra do Senhor, ser derramado sobre ele o cálice da ira de Deus. E sabe o que é o cálice da ira de Deus? É todos os pecados meus e seus que você cometeu, que você vai cometer. Todos os pecados de todas as pessoas, de todos os tempos, de todas as eras, de tudo está ali misturado dentro daquele cálice, aonde Deus ele se irou, aonde borbulha, ferventando com a ira de Deus, quando o homem peca, quando o homem cai. Esse cálice, amados, ele não está preparado, por exemplo, para Cristo.
Mas diz aqui, porque diz em Jeremias 25, vamos aqui para você ver isso. Jeremias 25, no versículo 15, diz a palavra do Senhor. Olha só o que Deus ele vai falar com Jeremias. Jeremias 25, 15 diz assim. Diz assim: assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue de minha mão este cálice com vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu envio. Esse cálice é para aqueles que desobedecem a Deus, que estão longe da presença de Deus, que pecam contra Deus, que fazem de tudo para desagradar a Deus. Era para eles beber. E quem que vai ter que beber esse cálice? Jesus. Seus pecados, todos eles, tudo que você cometeu de errado, quando você furtou, quando você traiu, quando você fez qualquer coisa de errado, estava ali. E Jesus, ele vai ter que tomar esse cálice. E esse cálice, a pior coisa que faz com uma pessoa é que gera o afastamento de Deus. Afasta a pessoa de Deus. Um pecado afasta. Faz barreira entre nós e o nosso Deus. Mas imagina o cálice da ira do Senhor. Jesus, ele não quer passar por aquilo, beber esse cálice. Não é pelo sofrimento físico, mas só de pensar em ser afastado de Deus já causa uma aflição muito grande. Eu não sei, amados, o que acontece com a vida das pessoas que ficam anos longe do Senhor, que tinham vida com Deus, que sentiam Deus, que sentiam o Espírito Santo se mover na vida deles, de repente volta para o mundo, começa a usar drogas, fazer coisas erradas, se afastam da vontade de Deus. Jesus, ele está sofrendo pelo simples fato de pensar em estar afastado de Deus. Ele que nunca precisou nem fechar os olhos, nem se ajoelhar para orar, porque a comunhão dele era tão grande que ele de olhos abertos, ele via o Pai, e ele abria o coração para o Pai. Ele sabe que depois daquele cálice, ele não vai conseguir ver mais a Deus. Ele não vai conseguir mais ouvir Deus, porque o Pai ele vai ter que virar as costas para ele. E meus irmãos, eu quero que você pense nisso hoje e reflita nessa manhã. Hoje você está na casa de Deus para ter comunhão com Deus, mas já parou para pensar? Se Deus ele dissesse, eu não quero mais ver você. Você já parou para pensar nisso? É por isso que Jesus, só de pensar nisso, ele não quer. Ele não quer passar por isso. Ele não quer ficar afastado do Pai, e por isso que ele vai ali e vai orar a Deus. Ele vai falar com o Pai, Pai, Abba. Ele chama a intimidade de Deus pela última vez antes da sua morte. E ele vai dizer todas as coisas que são possíveis. E se for possível, eu quero ser livre dessa hora. Eu não quero passar por isso. Eu não quero ficar longe do Senhor. Eu não quero me afastar de Ti. Eu não quero olhar para o céu e ver que o céu está vazio. Eu não quero andar na rua e o meu coração está vazio. Eu não quero entrar dentro da minha casa, do meu quarto, se fosse nos dias de hoje, e ficar vazio. Eu quero que o Senhor esteja em mim. Passa de mim, Senhor. É isso que Jesus, ele quer. E amados, talvez a pessoa pense assim, pastor, mas Deus, ele não vai responder porque Jesus, ele deve ter orado pouco. Amados, Jesus, ele vai orar ali 3 vezes. Olha, Marcos capítulo de número 14, no versículo de número 37, eu digo para você que Jesus,
ele não se ajoelhou igual muita gente faz, não. E ora 7 segundos, 10 segundos. Não, Jesus, pelas minhas contas aqui, no mínimo que ele deve ter orado é umas 3 horas. Diz aqui, ó, em Marcos 14, no versículo 37, diz assim: então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Ou seja, Jesus ele já tinha orado, agonizado 1 hora. E aí diz aqui no versículo 39, mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Versículo de número 41. Voltando pela 3ª vez, ele lhe disse, vocês ainda dormem e descansam? Ou seja, no mínimo que Jesus ele está clamando para não passar por aquilo, é 3 horas de oração, amados. Só que não vai adiantar nada. Porque ele vai ter que beber desse cálice amargo. Ele vai ter que beber. Pastor, mas Deus não é misericordioso? Mas, amados, ele vai ter que beber deste cálice amargo, porque se Jesus ele não tivesse bebido esse cálice, o céu estava vazio e o inferno cheio. Se ele não tivesse bebido desse cálice, não haveria salvação. Porque ele está pedindo ao Pai, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Mas glória a Deus, amados, pelo final da oração de Jesus. Diz aqui, ó, vamos reler a oração no versículo de número 36, diz assim, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Ele está pedindo com fé, com o poder de Deus, mas ele vai dizer assim, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Amados, entenda uma coisa. Para Deus não há impossível. Sim ou não? Mas o que Jesus está pedindo é impossível. Porque Deus ele não tem um plano B. Ele não tem um plano B. Se Jesus ele não passa, não tem salvação. Ele não tem um plano B. É impossível. Ele não pode pegar, por exemplo, Maria e falar com ela, olha Maria, você foi uma grande mulher, a salvação está contigo. Não dá. É pesado demais. Ele não pode pegar um querubim, um serafim do céu e falar, não, o meu filho não passou, você passa no lugar. Não pode, porque o preço era muito alto. Ele não pode pegar um dos apóstolos que andaram com Jesus, que estavam ali no Getsemane, e falar, olha, Jesus desistiu, você vai no lugar dele. Ele não tem um plano B, porque Jesus é o plano de salvação que Deus ele tem. É somente Ele. Não tem outro plano. Não tem um outro rascunho, um esboço, não. Por isso que o que Jesus está pedindo é impossível. Não tem como. A palavra de Deus, ela vai dizer, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque se ele não tivesse morrido em forma de homem, o sacrifício da cruz não teria valor. Por isso que ele, quando você olha para a cruz, se você não olha e vê Cristo ali, vencendo, morrendo por você, a salvação para você não tem nenhum sentido. Sabe o que deixa chateado, amados? A dor da ingratidão. Eu imagino que ela é terrível. Você que já deve ter passado por isso. Alguém foi ingrato com você? Hoje em dia, tantas pessoas... Jesus, ele morreu. Bebeu o cálice da ira. Com todo respeito, amados, à religião. Mas valorizam mais Maria do que Jesus. Com todo respeito. As pessoas que gostam de Pedro, que são devotas de Judas Tadeu,
mas valorizam mais os discípulos, os apóstolos, os seguidores, do que o Cristo que morreu na cruz. Às vezes as pessoas valorizam até homens, pregadores, mais do que Jesus. É muita ingratidão, amados. Você, quando olha para Cristo e vê Ele sofrendo, se você entender isso, até o pecado, ele tem que ser tirado da tua vida. Mas sabe o que deixa triste a ingratidão? É porque tem muito cristão vivendo como se Cristo não tivesse morrido, vivendo as próprias vidas, vivendo os próprios interesses, fazendo da vida deles como se fosse tudo, sem tempo para Deus, para buscar a Deus. Tem um feriado, tem Santa Ceia, muita gente passeando, pescando, fazendo um monte de coisa, e Cristo morrendo na cruz. Isso é ingratidão, amados. Isso é ingratidão. Imagina, se ele desiste de beber aquele cálice, não tinha lugar no céu para nós. Para ele teria, porque ele é similar ao Pai. Mas ele, por ser obediente ao Pai, que ama muito a você e eu, ele vai beber até a última gota daquele cálice, amados. Vai passar por uma morte terrível. Ele que não merecia nenhum açoite, ele vai ser açoitado em todas as partes do seu corpo por você. E aí o que você faz para ele em retribuição? Ah, pastor, eu não posso ver um samba que eu estou ali. Tac, 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 tac. Ô, meu irmão, você não tem vergonha. Porque se você contemplar a cruz vazia hoje, você vai se lembrar que um dia ela esteve ocupada. Se você está fazendo planos para você e Deus não está em cruz, isso é ingratidão. Porque se tem um lugar preparado lá na glória, é porque Cristo ele morreu sem precisar morrer. E o Pai, ele ora, e quando Cristo ele fala que seja feita a tua vontade, meu Pai, eu imagino até o coração de Deus se acalmando. Porque quem que ele vai mandar? Não dá. Não pode ser outro, tem que ser ele. Tem que ser o Filho de Deus. Tem que ser o sangue precioso, puro e carmesim. E amados, essa é a intimidade de Cristo. Ele se levanta dali, diz aqui em Marcos 14, que mesmo aqueles que podiam interceder, não conseguiram interceder. E eu creio que faz parte também do plano de Deus. E diz aqui, versículo 41, voltando pela terceira vez, ele disse: vocês ainda dormem e descansam? Como que você pode dormir e descansar sem Deus? Como que você pode continuar a sua vida sem Jesus? Como que você pode sair desse culto hoje aqui, sem Cristo na tua vida, para viver a tua vida, para cuidar dos seus interesses, dos seus projetos? Meu irmão, se você não tiver Jesus, os seus projetos são falidos. Não, pastor, mas eu estou ganhando muito dinheiro, mas o inferno está te esperando também. Em nome de Jesus, acorda, igreja. Acorda, porque diz aqui a palavra do Senhor, basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E ele diz aqui para os seus discípulos agora: levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amados, Jesus ele sofreu demais. Em um dia ele levou todos os pecados da humanidade, mas ele venceu. Ele venceu aqui na terra. Por isso que ele diz que nele você é mais do que vencedor, porque ele não venceu no céu. Ele venceu foi aonde nós estamos. Ele é exemplo.
Você consegue vencer esse pecado, você consegue vencer esse vício, você consegue vencer essa angústia, você consegue vencer esse rancor, você consegue, porque Ele venceu. Mas, amados, Ele sofreu aqui na terra, venceu, e hoje Ele está sentado à direita de Deus. Ele está lá. Louvado seja Deus. Só que Ele não está somente assentado, não. Ele tem o nome que está acima de todo nome. Que todo joelho tem que se dobrar, sabe por quê? Ele é o plano de salvação do Pai. Quem quer ser salvo? Somente com Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Toda a igreja fique de pé. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, amado. Feche os seus olhos, igreja. Põe a mão na altura do teu coração. Eu gostaria que você, nesse momento, só pensasse. E se Jesus, Ele não tivesse bebido desse cálice, hein? Amados, a agonia da morte foi toda lançada nele. Por isso que Isaías, ele diz assim, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Hoje você só tem paz porque ele ficou sem paz. Hoje você pode louvar a Deus e sentir a presença de Deus, porque um dia ele teve que ser privado disso. Por mais que ele orasse, a oração era vazia. Por mais que ele gritasse, Deus meu, por que me desamparaste? Era a mesma coisa que nada. Porque todos os pecados estavam sobre ele. E hoje, quando você entrega a sua vida para Jesus, esses pecados que mancham a tua vida, que te condenam, que te colocam termos terríveis, que te colocam um peso, uma culpa muito grande. Quando você entrega a vida para Jesus, esse mal é arrancado da tua vida, porque Ele já pagou o preço. Mas enquanto a pessoa ela não entrega, o peso está aí. A dor está aí. O jugo está aí. E é por isso que hoje, em nome de Jesus, se você está aqui nessa manhã, e talvez, meus irmãos, você tenha valorizado mais, até mesmo a religião do que Jesus, valorizado mais o seu trabalho do que Jesus. Meus irmãos, se nós fizermos isso, nós somos os mais ingratos dos homens. Porque ele podia, a oração estava bem. Abba! Pai! O Senhor pode todas as coisas, não é impossível. Ele podia dizer, eu desisto.
Eu vim até aqui e agora chega, porque esse povo não merece. Abba! É possível para ti. Eu não quero passar por isso. Eu quero continuar tendo comunhão com o Senhor. Eu quero continuar tendo vida com o Senhor. Por isso, meu Deus, afasta essa hora que eu vou ter que ficar longe de ti, ainda que por pouco tempo, porque eu sei que eu vou ressuscitar, mas ficar longe de ti dói demais. E há quanto tempo você está longe de Deus? Eu não digo, meu irmão, somente você que se afastou do Senhor, não. Eu digo para você que está na casa de Deus, que se diz cristão, mas está longe de Deus, porque as tuas obras não são de cristão. As suas atitudes não são de cristãos, de quem tem um Deus Todo-Poderoso que amou tanto a você, que deu o filho dele para morrer por você. Reflita. Pense. Valeu a pena Cristo ter morrido por você? Morrido por mim? O que você está fazendo? Como que você está conduzindo a vida? Mas Deus, Ele coloca uma fé talvez em nós, que nem nós colocamos. Deus, Ele tem tanta... Ele acredita em nós, a ponto de nos dar uma chance como essa. Ele acredita em você. Você precisa se levantar hoje. Você precisa sair dessa hoje. Você precisa sair das trevas e vir para a luz. E é somente Cristo que pode te ajudar. Ele se entregou por mim. E é por isso que eu entrego a minha vida nas mãos dele todos os dias. Pastor, eu estou aqui nessa manhã e eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus. Eu ainda não entreguei os meus caminhos nas mãos dele. Você precisa entregar, meu irmão. Você precisa entregar. Pastor, eu estou aqui hoje, mas eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Estou sem congregar. Eu estou longe. Eu vou na igreja de vez em quando, porque eu não tenho forças para prosseguir. Você precisa sair dessa. Hoje você precisa voltar para Jesus, porque é Ele que nos liga a Deus. Ele que é a religare. Ele que nos religa ao Senhor. Hoje você pode voltar para Deus. Mas se você hoje também está aqui, e talvez, meus irmãos, não está tendo forças para buscar a Deus, você precisa mudar isso na tua vida. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E Ele não está falando de cifrão, não. É de valor. Quando você sabe o valor das coisas, você vê que muitas delas dinheiro não compra. Pastor, eu quero hoje entregar a minha vida para Jesus. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Ou então talvez você está sem forças e precisa da força de Deus. Vem aqui na frente que antes eu quero orar por você. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, vem pedir perdão para Deus. Vem se posicionar no Senhor. Vem se posicionar na presença de Deus. Vem falar com Deus, Senhor. Eu pensava que era de um jeito, mas não é, Senhor. Não é do meu jeito. Eu preciso voltar. Eu preciso te amar. Mais alguém quer vir? Tem certeza? Olha que Ele morreu por você. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Você tem certeza disso? Tem certeza que é dessa forma que a sua vida vai continuar? Então louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É você quem faz as opções da tua vida. É você quem faz as suas escolhas. É o que Deus ele fala. Eis que ponho diante de ti o céu e a terra como testemunha. É tempo de conserto, igreja. É tempo de tapar brechas, de fechar as lacunas da vida, cobri-las. Se você não tem tempo para Deus na tua vida, está tudo errado a tua vida. Você está correndo e não está chegando a lugar nenhum. E não vai chegar. Você tem que consertar isso. E é somente com Deus na nossa vida, com Jesus, é que nós temos uma vida transformada. Não adianta. Ele é o provedor. Ele é quem cura. Em nome de Jesus, deixa esse desânimo de lado, deixa as suas convicções de lado e vem se render a Cristo. Porque Ele quer te salvar. Você que está no teu lugar, põe a mão na altura do teu coração. Você está bem, né? Eis que tomo o céu e a terra como testemunha que você ouviu uma palavra de salvação nesse dia de hoje. E se houve desprezo, não houve da parte de Deus. Não houve da parte do Senhor. Em nome de Jesus, não deixe essa palavra te condenar naquele dia, meu irmão. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês. Vocês que estão aqui diante do altar, põe a mão direita também na altura do teu coração. Orem assim comigo, meu Deus e meu Pai. Diante do teu altar, eu coloco a minha vida, pois eu preciso da tua presença. Meu Deus, me perdoe pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus olhos estarem em algum momento na minha vida no lugar errado. Mas eu quero hoje pedir o socorro que vem do Senhor, porque somente o Senhor é quem pode mudar a minha vida. Pai amado, me ajude na caminhada da minha fé, pois eu preciso me estabelecer, me levantar, me reerguer na tua presença, pois em ti eu serei mais do que vencedor, porque Jesus Cristo é o meu Salvador. Pai amado, me fortaleça até o último dia da minha vida, em nome de Jesus. Agora deixa eu orar por você. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, obrigado por Jesus Cristo, Pai. Glória ao teu nome pelo teu Filho, Senhor, que levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores levou sobre ele. E hoje aqui diante do teu altar, meu Pai, cada pessoa que entendeu, Deus, foi o Senhor, é o teu Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu sei, meu Pai querido, que em ti nós poderemos vencer. Então, meu Deus, que os nossos olhos estejam na riqueza certa, Pai. Que estejam, meu Pai querido, no tesouro certo, que é o Senhor, ó Pai. Porque se nós buscarmos o teu reino e a tua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, segure na mão dessa pessoa.
e a fortaleça, Deus, até o último dia das nossas vidas, Pai. Abençoa, meu Deus, esses que estão de pé, que estão firmes na rocha. Esses, meu Deus, os nossos irmãos, meu Pai, que se encontram em alguma dificuldade, que o Senhor os ajude nesse momento e nos dê a paz, meu Pai, para prosseguir. No nome de Jesus, assim seja feito. Amém. E graças a Deus.